bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. É vontade enorme que nós temos aí de poder estar com você, de abraçar você e desejar tudo de bom, muita paz, muita saúde, muita vida. E por falar em vida e saúde, é claro que já está no ar o seu programa Vida e Saúde, o programa que se caracteriza sempre entre a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina, minha gente, caminham sempre juntas. E já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o meu amigo, seu amigo, grande profissional, que fala abertamente aquilo que a gente tem que ouvir, a gente compreende. O meu amigo Dr. Geraldo Baloni, ele é médico psiquiatra e aceitou o nosso convite hoje para falar sobre a nossa imagem. Você se preocupa muito com a sua imagem? É escravo da sua imagem? Se olha no espelho, se ama, se detesta, quer trocar do pescoço para cima, quer fazer um transplante de cabeça, quer ficar parecido igual aos outros, quer copiar a personalidade de alguém? Tudo isso a gente vai falar um pouquinho sobre esse retrato, esta autoimagem hoje no programa Vida e Saúde. E é claro, gente, o programa fica muito mais bonito quando você interage. 19 3871 9620 é o telefone, 19 3871 9620. Fique à vontade de participar, de interagir conosco aqui no Vida e Saúde, que já está no ar, viu? Nós preparamos uma matéria, nós queremos convidar você a assistir conosco, é claro, sobre a autoimagem e, ao mesmo tempo, dizer para você, olha, fique à vontade, seja bem-vindo. Vamos dar início ao nosso bate-papo com o Dr. Geraldo sobre o tema de hoje. Deus abençoe e vamos à nossa matéria. Elas e eles estão nas capas de revista, ilustrando comerciais de TV ou brilhando nas passarelas. O ideal de beleza construído hoje na sociedade é vendido a todo momento, criando assim uma busca incessante por objetivos nem sempre atingíveis. De acordo com dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, 86,2% das cirurgias plásticas no mundo são realizadas por mulheres. Entre os 2,5 milhões de procedimentos realizados por ano, o aumento dos seios continua sendo a cirurgia mais realizada, com 15,8%, seguido da lipoaspiração com 14% e a cirurgia de pálpebra com 12,9%. Além das cirurgias plásticas, algumas pessoas apelam para dieta e restrições alimentares, o que causa alguns transtornos bem conhecidos, como a compulsão alimentar, anorexia e bulimia. E você, como se enxerga? Está feliz com a sua aparência? É sobre isso que nós vamos conversar hoje no Vida e Saúde. Exatamente. E você, como se enxerga? Essa é a pergunta aí. Está feliz com a sua aparência? Esse é o tema principal hoje do Vida e Saúde, que nós queremos assim, convidar você a interagir conosco, até mesmo para ajudar, principalmente essa época aí, essa fase da adolescência, a construção da personalidade. Tem muitas crises aí, principalmente os nossos jovens adolescentes, viu? Mas vamos acolher maravilhosamente o nosso grande amigo, Dr. Geraldo. Seja muito bem-vindo, que honra mais uma vez que o senhor nos dá de estar aqui e poder participar com quem está em casa do nosso programa, doutor. Frei, eu agradeço muito a oportunidade desse programa maravilhoso seu, didático, altamente instrutivo, altamente educativo e cujos temas o senhor sempre escolheu com muita sabedoria. E então eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje. É didático porque os médicos que a gente convida sempre aqui, sempre dizem sim carinhosamente ao nosso programa. E o senhor já está de carteirinha aqui no Vida e Saúde, Muito doutor. obrigado, Frei. Doutor, o tema de hoje é... A gente viu aí, né, alguns percentuais de cirurgias plásticas, enfim, mas o tema de fundo não é a cirurgia. Cirurgia é um recurso, mas o tema de fundo é a construção da imagem, da personalidade. O brasileiro, o ser humano, ele está contente com aquilo que ele se vê de si mesmo, doutor? Então, essa problemática que hoje a gente pretende abordar aqui é uma problemática de natureza psicossocial. Exato. Tem um componente cultural muito grande. Então, para se ter uma noção, não foi uma pesquisa científica, mas uma enquete que eu tive acesso, pedia para que a pessoa, principalmente mulheres, porque essa patologia ela acomete mais mulheres, não quer dizer que seja exclusiva, mais mulheres. Perguntado que nota você daria para satisfação com a sua aparência, de 0 a 10. Então, a média entre muitas pessoas inquiridas foi de 5,2. Metade, praticamente. Metade, praticamente.
Porém, as pessoas de mais idade era maior, era 6,5. Então, é como se a pessoa de mais idade tem duas opções. Ou ele fala assim, bom, até que eu estou meio conservado para a idade que eu tenho, ou ele já se adaptou e se acostumou a fazer uma diferença entre o que é possível ser e o que é ideal ser. Mas a juventude não, a adolescência principalmente, é extremamente descontente com a sua aparência. Que nós vivemos uma época, uma sociedade que glorifica demais a aparência, onde a imagem é bastante explorada pelo meio da mídia. Isso que eu ia perguntar, doutor. A gente está comprando todos os dias um modelo de aparência, um modelo de imagem, um padrão de beleza. Então, quando se compara com aquele padrão, de repente, capa de revista, artistas, etc., que investiram muito e pesado na sua imagem, de repente estão vendendo essa imagem e as pessoas querem copiar. Ou seja, é isso que está por trás, essa mídia que vai em cima, que quer empurrar um tipo de padrão, doutor? De certa forma, sim, Frei. Eu acho que a mídia e a indústria da moda, principalmente, né? De uma maneira geral, a gente falou muito em padrão, eu também me refiro a isso como padrão, como o senhor acabou de falar. Mas, pela definição, o padrão não é exatamente isso. O padrão é quando 50% da população geral se comporta daquela maneira. E eu não acredito que seja um padrão que nasceu da população. Eu acho que foi um modelo imposto culturalmente, onde a pessoa tem que se adequar. Essa que ela se escraviza pelo corpo, se escraviza em função do corpo. Na sua experiência, que é vasta, doutor, assim, você já se encontrou também, atendeu situações de pessoas que foram lá justamente assim, doutor, eu não estou contente com aquilo que eu vejo de mim mesmo? O Frei, diariamente. Diariamente, doutor? Conta pra gente. Por isso que eu falei que esse problema que nós íamos abordar aqui hoje, que vamos abordar, ele é extremamente importante e a tendência é crescente. Sempre tem as pessoas com o transtorno da imagem corporal. Olha só. Ela pode ser geral, quando a pessoa se vê ou mais gorda ou mais magra, enfim, ela se vê geral, de modo geral, descontente e não atendendo o seu próprio requisito. Entendi. Ou específica, quando é uma parte do corpo. Acho que o meu nariz está mais para cá, hein? Eu acho que eu tenho uma gordurinha aqui, outra aqui. Eu acho que quando eu sento, minha barriga faz dobrinhas. Okay. Mas é uma afirmação absolutamente subjetiva. Aliás, é muito bom a gente abordar esse assunto para que o seu espectador entenda, podendo ajudar, claro. Se você for ter uma argumentação racional, falar, olha, você não está assim, não tem gordura, não tem dobrinha. Mas a pessoa se vê assim. Não adianta, porque a concepção, a representação dela mesma, a imagem que ela vê, é subjetiva. E o argumento que a gente usa é objetivo. Eles não batem. Ou seja, a imagem é objetiva, mas a interpretação da imagem é subjetiva. A representação da imagem que a gente fala, a representação é afetiva. Entendi. E eu quero ver se dá tempo hoje de dar um exemplo muito didático que eu tenho a impressão que todo mundo vai entender como é que funciona isso. Ô, doutor, e a gente vai falar sobre isso, doutor. E aquelas pessoas, doutor, que de repente elas querem copiar, né? Copiar o padrão, né? Ou seja, nossa, eu sou fã daquele artista, daquela artista, eu copio o gesto, eu copio a moda, eu copio os jeitos, os trejeitos, enfim. Ou seja, ela idealizou, né? Tornou um ídolo, né? E aí, de repente, quer viver aquela personalidade para ela, né? Isso também é uma crise de imagem? Eu acho que é uma crise mais cultural, Frei. Entendi. E social também, porque é o seguinte... Esse processo é um processo que foi descrito por Freud lá atrás, que é um mecanismo de defesa que chama-se identificação. A pessoa tem uma identidade com outra. Dizem que esse processo não acaba nunca, por resto da vida. Então, o desejável seria que ele se identificasse com uma pessoa meritosa, evidentemente, né? Uma pessoa meritosa. Na falta, talvez, de um diálogo, de uma admiração, de uma convivência familiar que estimula aquele jovem a se identificar com a mãe, com o pai, com o irmão, com um primo que é louvável. Então, o que essa pessoa vai fazer, esse adolescente? Ele vai se identificar com algum modelo que ele encontra fora de casa, que ele encontra na rua, ou que encontra na escola, ou que encontra na mídia.
Mas é muito ruim, porque essa identificação que ele faz obsessiva, acaba confundindo a própria personalidade da pessoa. Ele não é, essa pessoa não é aquela outra que ele se identifica. Ele deveria ter uma personalidade própria. E ele começa a valorizar aspectos da personalidade do outro. Parece que ele está num palco interpretando Exato. um teatro, um ator, uma atriz, um personagem. Um papel social distorcido, Entendi. que não é dele. Quais as consequências disso, doutor? O senhor que entende disso, quais são as consequências, doutor? Terríveis. Bom, as consequências psiquiatricamente falando mais associadas a esses transtornos da imagem corporal são os transtornos alimentares, evidentemente. Se a pessoa se enxerga mais obesa do que ele começa a comer cada vez menos. E daí pode desenvolver um quadro de anorexia, né, que traz terríveis consequências clínicas, físicas, enfim, psicológicas. Ou, às vezes, ele tem até o corpo normal, mas ele, para não engordar mais, na cabeça dele ele vai ficar muito gordo, ele vomita tudo que come, que é a bulimia. E tem o inverso também, este mais comum em homens, que se acham fracos demais. Então ele começa a se dedicar exageradamente à academia de ginástica. Chama-se vigorexia. Os nomes não interessam, mas o mecanismo, para que nós todos entendamos, geralmente esse: descontentamento com a imagem corporal e a busca de uma imagem corporal ideal que possa ser admirada pelos outros. A nossa sociedade realmente tem hora que confunde o ideal com o possível. Quer dizer, o ideal é uma coisa que chama ideal porque está na ideia da pessoa, né? Não quer dizer que está na prática. E o possível é aquilo que eu posso fazer. Quer dizer, é um descontentamento com aquilo que a pessoa é de fato. Bom, doutor, uma coisa é, de repente, nessa fase da adolescência, da juventude, onde está se firmando, quer chamar a atenção da menina, do rapaz, enfim, ou seja, está se mostrando, está sendo uma vitrine. E, de repente, é aquela fase. Mas e quando essa fase continua, que não há essa superação daquele período? Uma coisa é um tempo, poxa, mas assim, de repente, passa o tempo, passa os anos e pula de uma fase da adolescência, da juventude para a fase adulta e ainda não se encontrou, né? E não, ou seja, o problema é muito mais sério. Muito mais sério, porque a cada etapa da vida nós podemos passar por alguns momentos desses, né? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo qualquer. Todas as crianças nascem com potencial obsessivo, compulsivo, que é aquela criança que não pisa no risco da calçada, que olha embaixo da cama para ver se tem um monstro, conta as árvores que estão passando na rua no carro, enfim, todos passam por isso. Só que a grande maioria, conforme ao amadurecimento, não só emocional, como cerebral e neurológico, abandonam isso. Mas alguns ficam, que são aqueles que no futuro vão ter o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC. Aqui, neste caso, é a mesma coisa. Há momentos na vida dos adolescentes, atualmente, culturalmente, que ele quer ser, ele deseja ser o popular da escola. Claro. Então, ele tem que preencher os requisitos da exigência cultural. Mas isso passa com o tempo. Pode até haver uma inversão, vai chegar um momento que ele vai falar, nossa, eu prefiro passar anônimo. Eu prefiro que ninguém me veja aqui, porque isso daí traz um... Alguns ficam. Esses alguns que ficam são aqueles que, infelizmente, têm uma predisposição para uma dificuldade adaptativa enorme. Ele não se adapta ao jeito que ele é. Eu vou colocar uma situação, doutor, assim, uma pessoa que, quando nasceu, né, os irmãozinhos, né, dessa pessoa já tinha 15, 16, 20, 25, 30 anos. De repente, nasceu. Claro, a criança, quando nasce, é o centro de tudo. Sim, claro. É o centro de tudo, assim. Parece o Sol, que todos os demais são planetas que têm que girar em torno desse Sol. Exato. Mas quando isso não é superado, não é trabalhado e a pessoa tem lá os seus 50, 60, 70 e ainda acha que é o Sol onde todo mundo tem que girar em torno dela. E daí, doutor? Que bomba, hein? Isso não é uma bomba, é um assunto que eu mais admiro, que eu mais gosto na psiquiatria, são esses traços de personalidade que o senhor acabou de descrever. Eu conheço na realidade, situações assim. Esses traços de personalidade
leva um nome sugestivo de histrionismo. Isso, como? Histrionismo com H. Ok. Esse histrionismo com H, em essência, significa teatralidade. E na teatralidade, o que nós vemos? Vemos o ator sendo o centro do palco das atenções. E isso permanece para a vida toda. É um tipo de personalidade. E que qualquer dia a gente pode discutir só sobre isso, porque, veja bem, é um engodo, porque a gente pensando que dando atenção para a pessoa, ele ficaria satisfeito. Não, ele não fica satisfeito. Olha só. Ele é ávido por mais e mais e mais e mais. Pode acontecer isso. E quando é sim. contrariado? Ou seja, reage violentamente, quando não é o centro, quando não é... Ele vai fazer tudo para chamar atenção? Faz parte desse quadro. Então, esse quadro ele pode chamar atenção teatralmente, como também através de doenças, entre aspas, né? Doenças psicossomáticas ou somatiformes, que é aquele que sempre tem uma justificativa, que pode ter a complacência do espectador. Fala, olha, eu só não cheguei lá porque aconteceu tal coisa. Ou potencializa uma coisa pequenininha para poder chamar atenção. Então, esse tipo de personalidade é muito curiosa, mas muito curiosa mesmo, porque ele envolve todo mundo que está perto. E quem não gira em torno dele, dessa pessoa, da personalidade, quem não é um planeta da sua consideração é excluído violentamente. Né? Então, uma ocasião, eu estava no hospital que eu lecionava, na PUC, e lá na frente, lá longe, porque o hospital é térreo, então é longe, tinha um pronto-socorro psiquiátrico. E veio um interno, ou um residente, não lembro, com uma pasta correndo assim, uma pasta de um paciente. Chegou, professor, tem um caso aqui que eu queria discutir com o senhor. Eu falei, ele é histriônico. Como é que o senhor sabe? É o único tipo de personalidade que justifica tirar uma pessoa de lá, vir correndo aqui, discutir comigo. Quer dizer, tem que ter um envolvimento muito forte. O que fazer, doutor? Como lidar? Como conviver? Né? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio que você vai falar no próximo bloco. Gente, o tema tá bom. É a questão de imagem, aceitação, enfim. A gente está falando um pouquinho sobre isso. Então, você está se identificando? Conhece alguém assim? Então, liga também para a gente, participe, viu? Vou chamar um intervalo, na sequência a gente volta só para você.